Olá, seja muito bem-vindo a um tempo de compartilhar mais a palavra de Deus, de conhecermos mais o nosso Senhor. Eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico de Oséias, capítulo 6, Oséias 6, versículos de 1 até o versículo 6, tá bom? Mas antes de a gente ler o texto bíblico, eu quero fazer uma pergunta para você. Como anda a sua adoração a Deus? Como você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Vamos ler o texto e assim meditar mais na palavra? Oséias capítulo 6, versículos 1 em diante, até o versículo 6, 1 a 6. Oséias 6 diz o seguinte: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Pois, depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como luz. Pois quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Como vai a sua adoração a Deus? Uma pergunta que nos cerca e me acompanha todo dia. Como eu tenho dedicado esse meio-dia para o Senhor? A primeira parte do texto fala sobre Oséias. É Oséias clamando e chamando o povo à adoração. E a segunda parte é a resposta de Deus, através de Oséias. Mas lemos e percebemos no livro de Oséias que tem uma metáfora muito grande entre a idolatria e a prostituição versus a adoração perfeita a Deus. Lendo o texto, vemos que o nosso Deus, ele julga, ele tem um juízo diante da idolatria, mas ele também é misericordioso. Versículo 1 fala: voltemos ao Senhor. Oséias está chamando o povo. Vamos todos voltar a adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Vamos deixar as nossas prostituições. Vamos deixar os outros deuses. Assim, Oséias diz: Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Deus é um Deus justo e bom. Ele vai, ao mesmo tempo que Ele traz o seu juízo, Ele traz ali o que nós merecemos diante do pecado, mas também Ele nos abraça, nos acolhe. Ele chama o povo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha isso! Ele quer que o povo volte para a palavra, volte para as escrituras, para a lei, e adore a Deus, não como um cabresto, como algo que te prende, mas algo que te liberta para uma vida longe do pecado. E olha a expressão que ele usa no final do versículo 3. Que Deus, o amor de Deus, é certo. No final do versículo 3 diz o seguinte: como chuva fora de época que rega a terra. Só deixa eu dar uma contextualizada. O que é essa chuva fora de época? Essa chuva fora de época são as chuvas da primavera, são as primeiras chuvas lá no território de Israel. Essas chuvas, elas não eram fortes. Eram as primeiras chuvas depois de um grande período de seca. Terra rachada de tanta seca. A primeira chuva, então, que Deus manda, e nessa época da primavera, eram chuvas leves. Chuvas que vêm para regar a terra, para umedecer a terra, preparando o solo para que todo o povo pudesse cultivar dentro daquele solo. Deus, Ele é um Deus gentil, um Deus gracioso, que apesar da sequidão, Ele não vem duro, Ele vem graciosamente cuidando e permitindo para que nós demos passos em direção a Ele. Mas olha a resposta de Deus: que farei com você? Que farei com você? Ele pergunta para nós também. Porque o amor de vocês é como névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, resumindo, que logo desaparece. Por vezes nossa adoração a Deus é inconstante, falha. Deus sabe disso. Deus sabe disso. E Ele nos chama a adorarmos Ele.
Olha o versículo 6, já concluindo. Pois quero misericórdia, não quero sacrifício, não quero rituais. Eu quero amor sacrificial, o mesmo amor que Jesus nos deu na cruz, o mesmo amor pelo qual Deus sustenta as alianças dele ao longo da história. Ele não quer ritual, ele quer amor. Ele quer conhecimento de Deus mais do que holocaustos. De novo, não quer rituais. Se você vem para a igreja como um ritual, ele não quer isso. Ele quer o seu coração. Ele quer que você conheça mais de Deus diariamente, que você dedique sua vida ao Senhor. Então, se afaste de toda a sua idolatria. Se afaste de todo o pecado. Abrace o amor de Deus. Viva esse amor com os outros. Conheça mais da palavra de Deus. Conheça mais do nosso Deus. Não são só histórias. É o nosso Deus ali impresso. Que o Senhor te acompanhe essa semana. Que esse mês de julho, para alguns mais novos, férias. Para alguns mais velhos, também férias, mas ainda trabalhando, um novo ritmo na família, dentro da casa. Que esse tempo de mês de julho possa ser um tempo de adoração a Deus, um tempo onde nós nos apeguemos à misericórdia do Senhor, damos essa misericórdia para o próximo, nós também nos apegamos ao conhecer de Deus, nos apegamos à palavra de Deus. Que Deus abençoe, uma boa semana e até mais.